Eu acredito no amor. Sou do signo de Câncer. Se isso diz alguma coisa, explica alguma coisa para quem gosta de astrologia, gosta de ler sobre o assunto. Porém, como advogada e acompanhando muitos casais há uns bons anos, quando o casal já tentou de tudo e não tem mais conserto, quando o relacionamento traz mais sofrimento do que alegria, quando o divórcio começa a se torna uma escolha, é importante dar este passo, mas dar este passo com segurança. O ano começou, 2025, está aí, janeiro findando, novas metas. E se você pensa em se divorciar, tem como meta se divorciar este ano e não sabe o que fazer, por onde começar, e reunir de documentos, de provas, fica comigo que até o final deste vídeo você estará com uma listinha de passo a passo. Eu sou Renata de Souza, advogada, e posso ajudar neste seu processo de divórcio. Porque passar por um divórcio é, no mínimo, um momento de grande angústia e reflexão. É importante considerar diversos fatores antes de tomar uma decisão, essa decisão tão definitiva. Por isso, o primeiro passo é refletir sobre os motivos. Tente entender claramente o que está te motivando a pensar em um divórcio. É uma questão temporária ou há problemas recorrentes que afetam o relacionamento de maneira muito profunda? 2. Buscar apoio psicológico. Um profissional da área da psicologia pode ajudar você a esclarecer se o divórcio é a melhor solução ou se existem outras alternativas e dar o apoio psicológico que você precisa. Se a decisão for definitiva, é hora de movimentar e reunir as provas. Isso porque o divórcio envolve aspectos legais, financeiros e emocionais. É importante entender como ele afetará a sua vida cotidiana, a sua vida financeira, a guarda de filhos, se houver, e os direitos de ambas as partes. 3. Verificar qual o regime de bens. Analisar qual o regime de bens que você se casou. Se você não sabe qual o regime, procure a certidão de casamento, lá constará o regime. Ainda há vídeos meus aqui no canal falando sobre cada regime e o que você terá direito ou não no momento do divórcio. Lembrando que, caso você não tenha casado, se vive apenas em união estável, sem fazer uma escritura pública ou sem fazer um contrato de união estável, o regime de bens que está valendo é o regime de comunhão parcial de bens. 4. Criar um dossiê de documentos. Isso mesmo. Isso porque em um processo de divórcio, a permissão de provas pode ser, ele é na verdade um aspecto fundamental para garantir que seus direitos sejam respeitados, principalmente nos casos que envolvem disputas sobre a guarda dos filhos, partilha de bens ou pensão alimentícia. Vou listar as provas mais importantes para você reunir. Provas de comportamento e conduta no relacionamento, ou seja, trocas de mensagens ou e-mails que demonstrem agressões verbais que infelizmente ocorriam, abandono ou outras evidências pertinentes ao caso de vocês. Imagens ou vídeos que comprovem abuso ou essas agressões, registros de chamadas telefônicas que indiquem comportamentos inadequados, problemáticos da outra parte. Provas relativas aos filhos. Então, reúna lá documentos escolares e médicos que demonstrem cuidado ou ausência de cuidado da outra parte, relatórios de psicólogos ou assistentes sociais em casos de disputas de guarda. Provas relativas ao patrimônio, aos bens, contratos e documentos de propriedade, contratos de compra e venda de imóveis, casa, terreno, apartamento, recibos de veículos, com contratos de empresas ou qualquer outro bem que precise ser partilhado e que pode ajudar a provar a titularidade ou o valor desses bens. Então, o que mais? Carnê de financiamento,
se for o caso, contrato de aluguel, outros recibos e outras provas, indícios de situação financeira podem sim ser necessários para demonstrar a existência de bens a serem divididos ou para questionar a divisão proposta pela outra parte. Guarde também extratos bancários, comprovantes de renda, declarações de imposto de renda. As declarações podem ser úteis para provar a existência desse patrimônio ou a discrepância entre a renda declarada e o padrão de vida que vocês mantinham. Provas relativas à pensão alimentícia. Então, guarde aí todos os comprovantes de despesas com os filhos, caso esteja pleiteando uma pensão alimentícia. Então, você pode apresentar comprovantes de gastos com alimentação, educação, saúde, lazer e outras despesas rotineiras, outras necessidades dos seus filhos. Comprovantes, novamente, de renda. Os comprovantes de renda pode ser contra-cheque, olerite, extratos bancários ou as declarações fiscais do cônjuge. Elas serão importantes para calcular o valor da pensão alimentícia, tá bem? Provas de agressões, sim, infelizmente elas aconteceram, agressões físicas, boletim de ocorrência, em caso de violência doméstica, no caso de violência doméstica, o boletim de ocorrência, ele é uma das provas mais fortes, mais importantes. Exames de corpo de delito, se houve, infelizmente, lesões físicas, exames médicos também podem servir como prova de que houve, sim, essa agressão. Quinto passo, orientação, receber orientação de um advogado de direito de família. Eu acho que dentre os passos, esse é um dos mais importantes, porque é extremamente recomendável que você tenha a orientação de um advogado especialista em direito de família, que poderá orientá-lo de forma mais detalhada e direcionada ao seu caso específico. Porque só um advogado dessa área é que saberá qual tipo de prova fazer, o que é relevante ou não, qual a estratégia para a sua situação. O divórcio é uma situação, é uma decisão pessoal e cada situação é única. Então precisa buscar auxílio de um profissional dessa área. Não adianta você procurar o advogado, o tio avô, o tio de não sei quem, que não tem experiência nessa área. Às vezes só vai atrapalhar do que ajudar. Precisa ser alguém que entende e que atuará a seu favor. Ou seja, advogado, parente do ex, não ajudará. Um caminho bem sedimentado facilitará no processo de divórcio para garantir que a decisão seja a mais adequada para o seu bem-estar e para a felicidade a longo prazo. Se esse vídeo ficou um pouco longo, então foi útil para você, se te deu um caminho, uma direção, compartilha, deixe seu comentário, questione alguma dúvida se você tiver e encaminhe para aquela pessoa que também precisa dar este primeiro passo.